aí pessoas, eu sou o Ultra e hoje continuaremos as análises dos episódios de Yomi no Tsugai. E dessa vez eu não tô tão atrasado, eu espero. Bom, esse anime me impressiona a cada episódio, parece que até que eu tô vendo Full Metal mais uma vez e até revivendo alguns traumas graças a isso. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Mas, esquecendo isso, eu queria dizer que a Hiromu Arakawa tá fazendo a gente se apegar ao anime só colocando de propósito coisa para a gente se lembrar de Fullmetal e pegar pela nostalgia. E quer a prova? Quer a prova disso? Olha só, dois irmãos com poderes, só isso já é suficiente, mas olha só, olha esse personagem aqui, olha essa personagem. Viu? Eu falei, eu estou certo na minha teoria. Bom, falando mesmo agora que a Hiromu, mesmo que ela esteja apelando pra nostalgia, esse anime não deixa de ser bom e impressionante. E lembrando, né, teremos spoilers a partir de agora, já que o meu canal é assim, a gente fala da história e dá uma zoada de vez em quando, enfim, só pra avisar. Cara mais engraçado. E veremos isso a partir de agora, bora lá. Ah, vamos nessa! Recapitulando o último episódio que vimos, o Yuru queria ir atrás da sua irmã pra saber se ela era de verdade, se ela era sua irmã de verdade, e o Jin, que aparentemente é o Roy Mustang desse universo, você já vai entender o porquê, ele tentou impedir isso, tentando capturar o Yuru pra levar ele até lá. Só que não deu muito certo e o Yuru parte muito bem pra cima do Jin e dos outros, como também quase aleja o Jin e o faz de refém. E o Jin apela para negociação, ele convida o Yuru para ir até a casa onde a Asa está sendo protegida, com a garantia de que eles não vão atacá-lo. E depois de muita tensão e vendo o Tsugai do careca, que é gigante, o Yuru aceita o convite e ele vai com seus Tsugai até a casa dos Kagemori. E o Jin mostra que os seus Tsugai são basicamente catadores de lixo, ou seja, são inventários infinitos. São Tsugais muito úteis para batalha. Um se disfarça e o outro tem várias ferramentas, basicamente uma dimensão infinita em que ele pode guardar muitas ferramentas e dar pro Jin as ferramentas que ele precisa durante a luta. Aprovado! Então eles limpam a bagunça daquele lugar para ninguém perceber nada e cortamos para casa Kagemori, onde a Asa recebe mensagem de que seu irmão está vindo. Ai, socorro! E nesse momento ainda do anime, não sabemos quais são os objetivos dos Kagemori e com os gêmeos, mas aparentemente, por enquanto, eles não são os vilões, os malvados, né? E vai caindo ainda mais a culpa dos habitantes do vilarejo que prenderam o Yuru lá por anos com uma irmã falsa. E eu tenho que elogiar o estúdio aqui, porque o 3D que usaram nessa cena foi incrível, porque nem parece 3D, é muito bem feito, é muita dedicação incrível. Nem o filme de Dragon Ball conseguiu fazer um 3D decente. E conhecemos o outro membro da família Kagemori, que parece o Aizen de cabelo longo. Muito suspeito. Com um momento lindo e um reencontro de irmãos, Asa e Yuru se veem agora de forma mais amigável. Aí ela já fica empolgada, já querendo abraçar o seu irmão e já se esquecendo de que ela fez um massacre na vila do Yuru. E bom, agora saindo de um clima engraçado e empolgante, chegou o momento de tristeza, porque a Asa conta o que aconteceu com os pais deles. Depois de ficar um tempo na casa Kagemori, os pais dos dois resolveram visitar a cidade natal da mãe deles, mas misteriosamente os dois sumiram do avião e até o guarda-costas que foi enviado junto também sumiu, o que é bem suspeito. Suspeito, tá? A Asa conta que os Kagemori os protegeram de assassinos mandados pelo próprio vilarejo, mas o clima todo é cortado de novo porque começa uma invasão à mansão. E Hiromu Arakawa, por que você teve que me lembrar disso? Meu Deus do céu, nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade. Por quê? Por que, meu Deus do céu? Bom, e assim, enfrentando o Yin Yang, não sei, com o carinha andando em cima do coelho, coitadinho do coelho. O grupo corre e assim os irmãos vão enfrentar os Tsugai, mas quando menos espera eles ficam presos numa dimensão criada pelo bicho que se funde com o outro. E na dimensão que a Asa está, ela tá basicamente no Void do Minecraft com o Tsugai da direita. E descobrimos que a Asa, ela tem medo do escuro, o que explica também, né, que ela passou muito tempo da vida dela naquela cadeia, assim como a irmã falsa. Então deve ser por isso que ela tem muito medo do escuro, contra aquela maldita Jao. E descobrimos umas coisas também muito interessantes, que cada um dos Tsugai, do Yuru, né, o da direita e a da esquerda, eles
eles são counters dos poderes dos gêmeos. O da direita já provou ser o counter da quebra, o poder da Asa, que ele mostrou na vila, né, literalmente anulando o poder dela. E o poder do selo, que é o poder que o Yuru vai desbloquear, não sabemos como ainda, tem a da esquerda como counter. Começou a ficar interessante. E como o poder da quebra ainda é bem apelão, a barreira do bicho não vai servir de porra nenhuma, e assim ela sai com o da direita e ainda por cima usa o sangue dela pra quebrar o contrato dos dois Chisugai com o antigo mestre. Uma pessoa muito inteligente. Fazendo assim ela ser a mestra dos dois Chisugai agora. O Yuru e a da esquerda são libertados e os Chisugai entregam seu antigo mestre como bons caguetas que são. E o Yuru, sem paciência, dá uma flechada nele. Pô, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, hein? Isso aqui é lindo de morrer. O cara é muito bom, né? O cara é muito bom nos primeiros episódios já. Bom, esse mini arco, pelo que deu pra entender, é pra mostrar que pelo jeito tem uma ameaça aos gêmeos que não são os Kagemori. E pra mostrar que os Kagemori são muito mais fortes do que imaginávamos. Todos eles são muito fortes. Não tem um ali que é mais ou menos assim. Não. Todos eles sabem muito bem o que estão fazendo e são muito fortes. E esse carinha aí, drip maneiro, cabelinho amarrado, me lembrando alguém, velho. E bom, os que sobraram de toda essa equipe aí são interrogados de forma bem amigável, digamos assim. Só que infelizmente, né, o grupo acaba saindo sem muitas respostas, já que o ganância lá não foi pego. E a cena que o Yuru finalmente pergunta o que rolou com o olho da Asa, que ela revela que ela já foi morta uma vez pelos assassinos da vila. Cara, essa cena já nos primeiros episódios prende as pessoas demais, não tem jeito. Bom, muitas cenas impactantes acontecem, como a primeira vez que o Yuru quase morreu. Assim, interrompemos a história da Asa pra uma história do Yuru quando o Yuru quase morreu. E tem que contar de acordo com a timeline do episódio, fazer o quê? Bom, o Yuru quase morreu pra um bandido das montanhas, né, o que fez ele aprender a sentir a sede de matar que emana das pessoas, uma coisa bem humana, né, o instinto humano, principalmente, né, em épocas primitivas, né, onde a segurança dependia exclusivamente da própria pessoa e não de uma força externa como polícia, enfim, outras coisas. Se você mora no Brasil também, em certas regiões também tem que tomar cuidado, né, a sua segurança às vezes depende só de você saber correr. Voltando à história da Asa, quando ela e os pais saíram da vila, por ali recepcionados pelos Kagemori, né, foram protegidos durante anos e um ano atrás na história, ela foi capturada e morta pelos assassinos enviados pela vila. E no mundo entre a vida e a morte, ela encontra o Chisugai da quebra. Ela tem duas escolhas: voltar à vida, né, e ter o poder da quebra, ou simplesmente pular ali ir de Vasco. Mas ela faz um contrato com o poder da quebra, a gente sabe, né? Enfim, ela volta e mata aqueles caras lá. E sim, cada vez mais aquela vila fica suspeita. O plano deles era realmente matar os dois irmãos pra conseguir os dois poderes pra eles. Mas como a Asa não ia deixar barato, né? Já falei, ela mata os dois com a quebra. Mas mesmo assim, mesmo que aquela vila maldita seja de gente bem questionável, os Kagemori ainda não dá pra dizer que são todos bonzinhos, né? Até agora estamos confusos sobre quem confiar aqui, principalmente no cara com uma carinha de Aizen e Gin e Timaru do Bleach, sei lá, ele parece literalmente os dois unidos, basicamente. Obrigado aí quem soltou o foguete. Mas chega um cara realmente confiável na cena, Ryu Tadera, ou Hughes, se você quiser chamar assim. E mesmo estando literalmente na casa do inimigo, o Dera tá nem aí. Ele quer buscar o Yuru. E para não deixar ele esquecido, vimos o irmão mais velho do clã Kagemori, o Kazemiro Otaku. O importante é o seguinte, irmão. O Vasco venceu mais uma. No Vasco não para de vencer. Tá ligado? Já sabemos aqui que tem uma rivalidade dos Tadera com os Kagemori e mesmo assim o Dera tá lá, bem de boa, tipo assim, tá na casa do inimigo, mas enfim, ninguém vai atacar ele. E nessa parte o Yuru também descobre que o Dera e os Lords esconderam a parte da morte, né, pra conseguir o poder do selo, justamente pelo perigo disso infelizmente não dar certo, já que dos antigos gêmeos, segundo as histórias, né, que os Lords contam, um deles morreu e não voltou, mas a gente vai ter que ver a história completa, né, porque como vemos no flashback da Asa, ela tinha duas escolhas: vascar de vez ou aceitar o poder da quebra e voltar à vida. Então algum dos antigos gêmeos devem ter escolhido ir de Vasco a voltar com o poder. Como esses gêmeos provavelmente eram usados como máquina de guerra, um deles deve ter rejeitado esse poder, né, justamente por isso, e ainda não sabemos qual. Nem sabemos se isso vai ser importante no futuro, eu espero que seja. Depois de muita tensão, eles vão tirar a barriga da miséria, mas antes o Kazé limpa o lugar com seus Chisugai. Ah, eu esqueci de falar, o Kazé aqui nesse universo ele
é mangaka. Só isso, não sei por que assim, não sei por que isso é importante, mas eu acho que o personagem pode ser importante em algum momento. Tem essa ceninha aqui dos mini-humanos correndo, cara, me alegrou e eu quero ver mais. Eu adorei os mini-humanos, cara. Bom, a tensão na mesa é evidente e o patriarca da família diz que os seus planos são, na verdade, destruir a vila e impedir o nascimento de mais gêmeos, porque, né, é lá onde nascem os gêmeos. Não tem nenhum outro lugar no mundo onde nasça gêmeos específicos aí, esses gêmeos específicos aí que são separados entre o dia e a noite. É só naquela vila. Bom, o Yuru vê que isso de ficar à mercê da família Kagemori não é uma garantia de segurança, já que essa família é gigante e também tem os seus extremistas, assim como a própria vila. Então ele prefere ficar no campo aberto, assumindo responsabilidade em matar qualquer um que tenta matar ele, ou enfim, ir atrás da sua irmã. Então ele vai ficar sob os cuidados dos seus Tsugai e do Sr. Dera. O cara é foda, patroa. Inclusive tem essa cena que é muito legal da Asa tentando convencer os Tsugai do Yuru a fazer ele mudar de ideia, só que eles olham assim pra ela. Eles nem tão empolgados, né, porque vão poder bater em todo mundo só pra se defender e defender o Yuru junto. E nas últimas cenas, vimos, né, mais cenas de irmãos aqui, coisa linda, com o Yuru vendo seus pais numa foto, mas isso nem é a cena mais linda, e sim um momento que as reencarnações de Hughes e Mustang se reencontram finalmente. Pelo menos eu sei que nessa vida eles estão se reencontrando. Ainda não são amigos, ainda, mas um dia vão ser. Eu espero muito que sim. Eu não quero ver o mangá, eu não vou ler o mangá, mas eu quero muito que esses dois virem amigos, não sei porquê. Bom, tirando as brincadeiras de lado, o Yuru descobre que, na verdade, por culpa daquela desgraçada, aquela velha desgraçada impediu os seus pais de levarem ele junto. Ou seja, descobrimos aqui que o coitado ele não foi simplesmente largado, tá? Basicamente os pais dele não tiveram muita escolha. Ou seja, pelo menos um trauma a menos na vida do Yuru, né? Dizendo que ele não foi abandonado. Graças a Deus, né? Pelo menos menos um. E pra terminar com uma despedida, Asa finalmente consegue abraçar seu irmão depois de 10 anos sem se verem. E ela dá uma encostada nas costas deles e assim ele finalmente se dá conta. Ela é sim a verdadeira Asa, a sua irmãzinha. Bom, considerações finais aqui, os Kagemori ainda são meio suspeitos, mas por enquanto eles estão do lado dos gêmeos, o que deixa tudo mais tranquilo. Agora, o que são aqueles invasores e quem era o chefe deles? Porque o que foi morto ali no meio da ação era sim o mandante do ataque, mas tem outro cara que não vimos em ação, ele apenas foi embora porque viu que ia dar ruim, e não vimos o que ele pode fazer com aquelas duas katanas lá que ele apresentou. Bom, tem muitas coisas, mas por enquanto vimos apenas estes mais 4 episódios, dessa vez foi bastante coisa pra falar, e eu falarei mais desse anime durante sua primeira temporada, só com o apoio de vocês, é claro. Então se inscreve no canal pra gente chegar a 2.000 inscritos e deixa seu like se tu gostou do vídeo e deixa um comentário aí dizendo o que você espera para os próximos episódios, diz aí se você gostou do vídeo, enfim, é isso galera, fui!